Olá, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo no nosso canal do YouTube. Neste vídeo aqui nós vamos trabalhar um conceito e resolver uma questão conceitual importante que diz respeito à propriocepção. Muita gente sabe o que é a propriocepção e o que significa o treino de propriocepção. Isso é fundamental para nós depois, então, termos mais ciência. Pessoal, vamos nessa então. Olha só. Primeira coisa para a gente começar, um entendimento da propriocepção em relação a treinar, querer aprimorar a propriocepção num aluno ou num atleta, é entender o que significa isso aqui. Aí vocês já vão ver um equívoco conceitual que existe em relação à propriocepção e a aplicação de treino para a propriocepção em si. Quando nós falamos em propriocepção, olha para o termo, olha para o nome. Propriopercepção. Própria percepção, a percepção de mim. Como assim, Cássio? Percepção de mim, a minha própria percepção. A propriocepção faz parte de uma das nossas modalidades sensoriais relacionadas são sensações relacionadas ao soma, ao corpo. Então, quais são as sensações somáticas? Sensação do corpo, do soma, sensação de frio, calor, o que mais é relacionado ao corpo, ao soma? O tato. Essas são as modalidades sensoriais relacionadas às sensações. Então a propriocepção é a percepção de si próprio. Como assim, Cássio, a percepção de si próprio? Então não esquece, propriocepção é modalidade sensorial, assim como o tato. Sensação tátil, sensação própria, própria percepção. É a percepção do que, Cássio? Agora atenção, vou apagar aqui. Então ela, enquanto uma modalidade, o indivíduo perceber, então é ter consciência, é a percepção da posição e da taxa de cada uma das articulações. Então eu estou aqui, se eu fechar o olho, eu sei exatamente onde é. Eu tenho a percepção da posição dos vários segmentos. Todos temos consciência de onde estão as nossas partes. Assim como se eu ficar aqui e fizer agora, eu sei que flexionei 90 graus e 180 graus, porque eu tenho a percepção da taxa de movimento, eu tenho a minha própria percepção. A percepção de mim mesmo, de onde estão e de como as minhas articulações e os meus segmentos corporais se movimentam. Agora de 180 muito mais rápida. Eu consigo perceber, discriminar essa velocidade? Sim, eu discrimino a taxa de movimento. A taxa é a amplitude de um movimento, e não isso em posição, percepção da posição do segmento, perceber a posição estática e perceber a taxa de movimento. Alguns denominam essa taxa a propriocepção dinâmica, alguns denominam de sinestesia. Percepção da taxa de movimento das articulações, dos segmentos corporais. Isso aqui é própria percepção. Maravilha? Pode ser estática, dinâmica, alguns chamam isso de sinestesia. Eu tenho a minha percepção sinestésica da taxa de um dos movimentos que eu estou realizando. Cássio, então, quando a gente fala em propriocepção, seria estranho, esquisito, equivocado, errado eu falar, por exemplo, me referir a ela, quem tem a consciência corporal, isso é consciência corporal, onde estão minhas partes, como elas se movimentam, como eu percebo isso melhor, você está aprimorando, aguçando a sua própria percepção. Por que ela existe? Por que existe o tato? A sensação e percepção tátil, quer dizer, a modalidade sensorial do tato. Porque tem aqui na pele os receptores mecânicos de tato. Por que existe dor? Porque existem os nociceptores na superfície corporal e internamente. A sensação de frio e calor, por que existe? Porque existem termoceptores. Para tudo, a audição, que são os outros sentidos, visão, audição, olfação, gustação, e as sensações somáticas. Tudo bem? Para todas essas nossas modalidades sensoriais existem receptores, que são os receptores sensoriais.
Tem uma aula aqui falando disso para a gente na fisiologia básica, nossa aqui, fisiologia humana. São, então, estruturas nervosas, neurônios especializados que captam as informações do meio ambiente, captam as energias ambientais. Dá uma olhada na nossa aula aí de receptores sensoriais. Mas para todas as nossas modalidades sensoriais, existem receptores que são responsáveis por elas. A propriocepção, os receptores são mecanos receptores ou mecanoceptores, porque são receptores sensíveis à energia mecânica. Está lá na aula de receptores sensoriais. Dá uma olhada nesse vídeo, por favor. Mecanoceptores, que por serem responsáveis pela discriminação para a gente de taxa de movimento e de posição das articulações, como são então receptores sensoriais responsáveis pela nossa percepção de posição e de movimento dos segmentos, são, por conta disso, denominados de proprioceptores. Proprioceptores são receptores mecânicos, receptores sensoriais mecânicos, responsáveis pela nossa modalidade de propriocepção, modalidade sensorial D. Basicamente, nós temos dois deles, os terminais de Ruffini nas articulações, os terminais de Ruffini e os corpúsculos de Pacini. Terminais de Ruffini e corpúsculo de Pacini nas articulações. Esse aqui é responsável pela posição estática e o Pacini pelo movimento. Fora isso, nós temos, então, esses aqui estão nas articulações, mais especificamente nas cápsulas articulares. Fora isso, tem também receptor sensorial para nos ajudar a entender melhor, a compreender, a perceber melhor os movimentos. Tem também receptores sensoriais que atuam como proprioceptores, tem também nos músculos e nos tendões. Nos tendões são os órgãos tendinosos de Golgi. Tem aula aí sobre esses receptores, o OTG. Esse é o famoso OTG. O que ele faz, esse receptor? Ele é um receptor sensível ao nível de tensão que se descarrega no tendão. Isso depende da intensidade da contração muscular. Então, se a contração é mais intensa, menos intensa, nós também discriminamos isso em função do OTG. E o outro tipo de proprioceptor, o sistema nervoso central colocou mais onde? Nas articulações, nos tendões e, obviamente, nos músculos. Nos músculos são os fusos musculares. Tem aula deles aí. Tem vídeo aqui, né, falando dele. Os fusos musculares são receptores que estão mecanoceptores lá nos músculos e que são sensíveis ao alongamento muscular. Por isso que quando eu faço um movimento, eu também percebo em função disso. Tem receptor na articulação informando o sistema nervoso central sobre o movimento. Ao mesmo tempo, um peitoral aqui, no caso de uma abdução, está alongando. Isso ajuda o sistema nervoso central a entender a amplitude de movimento. Quanto mais o músculo alonga, significa que a amplitude está sendo maior de movimento daquela articulação. E quem informa o sistema nervoso central sobre isso são os fusos musculares. Pronto. Os proprioceptores articulares, tendíneos e musculares. Ô Cássio, e aí? O que significa isso? Como é que eu treino? Então, quando a gente fica ali, como está na imagem, em cima do bozu, que fica todo mundo, colocou no bozu, eu estou treinando propriocepção, não sei o que, se fechar o olho e eu estou aqui, assim, onde está o segmento. Mas colocar em cima de um bozu, de uma superfície instável, não é treino de propriocepção, porque propriocepção é a modalidade sensorial, é perceber melhor os movimentos. Onde é que está o equívoco? Quando nós colocamos alguém numa base instável, nós estamos mexendo com a resposta do proprioceptor, que é o fuso. Dá uma olhada que tem um vídeo aí falando disso. Como é que atua esse cara aqui, o fuso? Rapidamente. Toda vez ele é responsável por aquele reflexo miotático, ou reflexo de estiramento. O que é isso? Quando ele alonga, a informação dele vai até a medula e ativa, estimula motoneurônios
que devolve essa estimulação para o músculo e contrai o músculo. Isso aqui, o fuso muscular, é responsável pelo nosso reflexo miocárdico. Tem a aula aí falando dele, tem um vídeo aí falando do reflexo miocárdico. Todo músculo, quando é alongado, responde com uma contração reflexa. Aí, quando eu coloco alguém numa base instável, aí fica ali, por exemplo, o tornozelo, o joelho, fica assim, ó. E você, quando fica aqui com essa instabilidade da articulação, você está alongando os músculos que tem ali, você está tensionando a articulação, mas você está alongando o músculo na base instável. A articulação que está instável, os músculos que atuam nela, ficam sendo alongados e ativam o fuso muscular, que responde para esses músculos com uma contração deles. E isso ajuda a quê? A promover a estabilização dinâmica da articulação. O aprimoramento da resposta, principalmente do fuso, melhora a resposta reflexa involuntária dos músculos que atuam na articulação, do tornozelo, do joelho, quadril. E isso faz com que esses músculos respondam melhor às desestabilizações e aprimora a estabilização dinâmica das articulações. Por quê? A estabilização estática das articulações é dada por quem? Pelos ligamentos. Então, quando nós colocamos as pessoas em bases instáveis e desestabilizamos a articulação, nós não estamos aprimorando a capacidade dela de perceber como está o movimento, não é nada disso. A propriocepção não está... Você não melhora a percepção de si próprio, você melhora a resposta reflexa e involuntária do reflexo miotático governado, mediado pelo fuso muscular para melhorar a estabilização dinâmica da articulação, que é reflexa, que é involuntária. Você não pensa para contrair os músculos quando desestabiliza uma articulação. Isso é uma resposta reflexa, involuntária. Chamam isso de propriocepção equivocadamente. Por quê? Porque esse tipo de exercício, esse tipo de condição de exercício de desestabilização de uma articulação, aprimora a resposta de um dos proprioceptores. Mas não é a propriocepção. O que nós estamos fazendo é aprimorar a resposta reflexa de um dos proprioceptores para melhorar a estabilização dinâmica da articulação. Agora, atenção, porque se o cara joga futebol, ele vai, faz, desacelera, quando ele muda de direção bruscamente, as articulações têm uma desestabilização. É a mesma coisa que treinar, né, o fuso para responder quando eu fico em cima do bozu, é outro mundo. Até a fibra sensorial aferente que manda essa informação é diferente numa desaceleração, por exemplo. Então, quando a gente faz isso, também está aprimorando a estabilização dinâmica, mas numa outra condição de desestabilização. Então, ficar só em cima de um bozu, de um jump, de uma base instável, não prepara para as mudanças de direção bruscas. E aí o cara pode ter uma lesão por conta disso. Pô, mas ele estava treinando propriocepção. Não, ele não estava treinando propriocepção em cima do bozu. Ele estava aprimorando a resposta reflexa do reflexo miotático, do fuso muscular, para melhorar a estabilização dinâmica, mas naquela condição em cima do bozu, com uma realidade de desestabilização. Quando ele vai para uma desaceleração, uma mudança brusca de direção, é outra realidade, precisa ser treinado também. Pronto. Então, o que nós estamos nesses exercícios, a pergunta que está no slide, né, de frente na capa, isso aí é propriocepção em cima do bozu? Não, isso é treino de estabilização dinâmica da articulação. É treino para aprimorar a resposta do reflexo miotático ou reflexo de estiramento. Todo músculo, quando é alongado, responde com uma contração reflexa. E isso ajuda na estabilidade. É uma das funções do reflexo miotático, a estabilização dinâmica. Dá uma olhada no vídeo sobre ele, que tem as demais funções desse reflexo e, portanto, as demais funções dos fusos musculares. Portanto, esse treino não é de propriocepção, é de estabilização dinâmica. Propriocepção é só a modalidade sensorial. Pronto. Resolve isso, porque senão a gente começa a achar que uma coisa é uma coisa, a outra coisa é a mesma coisa, tá?
Propriocepção é uma coisa, estabilização dinâmica é outra, aprimoramento de resposta reflexa de um próprio setor é outra coisa, e é isso que nós treinamos quando desestabilizamos as articulações em bases instáveis. Mas isso não é tudo da propriocepção. Por quê? Porque a desestabilização acontece em N situações motoras. E é diferente nessa condição, em cima de um bozu ou numa mudança brusca de direção. Isso precisa ser também treinado. Isso tem a ver, por exemplo, com o retorno de atletas às suas funções, sejam atletas amadores ou profissionais. Cuidado, né, com esse equívoco. Não, eu estou colocando aqui em cima do bozu. Ô Cássio, mas então em cima do bozu, o que a gente treina? Fora isso, o que nós treinamos é o mecanismo, a resposta reflexa de estabilização dinâmica. E o que mais? Treine equilíbrio. Equilíbrio estático. Porque você vai aprimorando a capacidade do sistema nervoso central, controlar os músculos para manter o esquema corporal e não cair dali. Você melhora o equilíbrio. Na medida em que você vai ficando mais ali, no bozu, você não melhorou a propriocepção. Você não melhorou a sua percepção de si próprio. Você melhorou o equilíbrio estático. E a articulação melhorou a estabilização e dinâmica dela ali naquela condição. É isso. O que está treinando é o reflexo miotático e o equilíbrio. Propriocepção deram o nome só porque envolve a resposta de um dos proprioceptores. Só um. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro isso. Se gostou, deixa aqui a sua curtida, né? Dê o seu like. Se inscreva no nosso canal, recomende o nosso vídeo, você sabe a importância disso para que eu possa continuar aqui com esse trabalho com vocês. Faça parte aí também do nosso clube de membros aqui do canal, é uma forma também de você contribuir aqui com a permanência e com a evolução do canal. E espero revê-los aqui nos nossos demais vídeos no canal. Muito obrigado, pessoal!